Rua Fosse Minha, um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo da Câmara Municipal dedicado ao estudo dos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. Hoje vamos falar-vos sobre a Rua Pedro Nunes. Este topónimo está localizado na Gafanha da Nazaré, bem como a travessa homónima. Figura no Plano Geral de Urbanização das Gafanhas da Câmara Municipal de Ilhavo de 1984, sendo também referenciado em 27 de janeiro de 1988 numa ata da Câmara Municipal de Ilhavo a propósito de uma empreitada de revestimento a Celaricil. Pedro Nunes nasceu em Alcácer do Sal no ano de 1502. Pouco se sabe sobre a sua infância, porém, vários estudiosos apontam-lhe a ascendência judaica. Em 1517, ingressou na universidade, cursando Filosofia e Matemática. Alcançou o grau de bacharel em Medicina no ano de 1525. Da sua vida profissional, podemos destacar o seu papel como cosmógrafo real, para o qual foi nomeado por Alvará Régio em 16 de novembro de 1529. O seu conhecimento nesta área revelou-se fundamental no sucesso dos descobrimentos portugueses, até que em dezembro de 1547, como reconhecimento, ascendeu ao cargo de cosmógrafo-mor do reino. No ramo académico, como docente, assumiu ainda bacharel a regência na Universidade de Lisboa das cadeiras de Filosofia Moral. Mais tarde, passou a reger a cadeira de Lógica e depois Metafísica. Em 1544, quando a universidade mudou para Coimbra, assumiu a responsabilidade pela disciplina de Matemática, instituição onde se manteve até à sua jubilação no ano de 1562. Como docente, deve destacar-se ainda o período em que teve a seu cargo a educação dos infantes Dom Henrique e Dom Luís. A sua produção escrita revela um elevado grau de erudição que se tornou essencial no conhecimento científico da época, como o Tratado da Esfera, 1537, De Crepusculis, 1542, onde este descreve a sua mais importante invenção, Nónio, e livro de álgebra em aritmética e geometria. Pedro Nunes encontra-se entre os maiores cientistas do século XVI. A criação do nónio, um instrumento que media frações de graus, permitiu uma navegação com elevada precisão. Em De Crepusculis, descreveu a sua invenção como um instrumento que seja muito apropriado às observações dos astros e com o qual se possam determinar rigorosamente as respectivas alturas. Outra importante contribuição foi a compreensão da luxodromia ou linhas de rumo, que Pedro Nunes foi o primeiro cientista a referir. As luxodrominas são linhas que cruzam todos os meridianos segundo um ângulo constante, azimute, permitindo, em termos de navegação, manter sempre o mesmo ângulo com o norte geográfico. Faleceu em Coimbra a 11 de agosto de 1578. De seguida, vamos ouvir as memórias de Maria de Lourdes Nunes sobre este topónimo. A altura não estava nem... Era quase só campos, tinha pouquinhas casas. Agora aquilo nasceu ali, parecem cogumelos desde que eu cá estou. Não tinha carros, não tinha nada, e eles, a brincadeira deles eram nos pinhais, a subir às árvores, a descer, a brincadeiras, andarem pelos caminhos, andarem no caminho onde hoje é a estrada, às enguias lá nas balas. Os meus filhos faziam atrás da minha casa, tínhamos lá umas árvores, faziam casas nas árvores. O pai fazia-lhe coisas artesanais e eles andavam por lá, faziam coisas de ferro, carritos de ferro, andavam por lá a puxarem. Quando vim para cá, para a Gafanha, foi quando me casei. Casei-me com um rapaz daqui e fiquei aqui a viver toda a vida. Nunca mais daqui saí. Tínhamos uma serralharia e vivíamos do pouco que dava. E foi-se evoluindo, foi-se pondo uns tijolinhos nas casas, que eram os anexos. E já foi uma vantagem ter terreno, que era para ir, cada vez que houvesse dinheiro, ia-se pondo uma carradinha de tijolo assim lá ao lado. Íamos fazendo uns anexos, mais para a criação, mais para isto, mais para aquilo, e foi assim que se começou. A rua não era assim, era uma bala de água onde as carroças, passavam as carroças das vacas. E no meio elas passavam as rodas, era de um lado e do outro, e no meio era de onde a gente passava a pé. Já haviam bicicletas, aqui na Gafanha sempre houveram bicicletas.
Era o nosso transporte, não é? E a gente não tinha carro, era bicicletas para todo lado. Bicicleta para aqui, bicicleta para lá. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.